Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, começando aí mais uma semana e vamos aqui trazer as últimas informações sobre o nosso Gigante da Colina. Infelizmente, após a eliminação de ontem pelo Campeonato Carioca, vamos falar muito sobre isso, né? Ver o que o Marcelo Cabo falou dessa eliminação, o que ele projeta aí para a sequência da temporada, as próximas semanas, né? O Vasco terá aí 6 semanas até o início do Campeonato Brasileiro da Série B, então vai ser praticamente uma pré-temporada, né, que o Vasco não teve no início da temporada. Agora, com esse período aí sem jogos, o Vasco vai poder se preparar para a Série B e vamos falar principalmente sobre a situação do atacante Daniel do Bahia, que o Vasco já tinha interesse nesse jogador, né? E agora teve um imbróglio lá entre o jogador e o Bahia e ele pode pintar no Vasco. A informação é do Globoesporte.com. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, conto com o seu like e conto também com a sua inscrição aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E o Vasco ontem foi eliminado do Campeonato Carioca após empatar em 2-2 com o Boa Vista. O Vasco saiu perdendo, né, por 2-0, buscou empate, parecia até que ia conseguir a virada, mas ficou nisso mesmo, né, 2-2, deixou o Vasco sem chances, aí, sem possibilidades de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. É claro que a gente não gosta, né? É claro que a gente queria ir para as semifinais, a gente queria enfrentar o Flamengo de novo, né? Ganhar deles de novo, enfim, brigar pelo título do Campeonato Carioca, mas o Vasco paga o preço aí do planejamento, né? Porque o Vasco no ano passado lutou até o final ali contra o rebaixamento e a temporada 2021 começou ali praticamente em cima da temporada 2020. O Vasco tinha que remontar o seu time, fazer ali as dispensas, novas contratações, buscar treinador, e acabou que o Campeonato Carioca começou no meio desse turbilhão, né? E o Vasco jogando com o time sub-20 as 2 primeiras rodadas, e foi exatamente ali essas 2 derrotas, né, com o time sub-20 que complicaram o Vasco. Mas acho que a gente pode até dizer que a gente vê uma evolução nesse time do Vasco, né? Se a gente pega ali o Vasco da terceira rodada, o primeiro jogo do Marcelo Cabo para o Vasco de agora, o Vasco ganhou o Flamengo, o Vasco do jogo de ontem, o Vasco da Copa do Brasil, a gente vê uma certa evolução. E é aquilo, né? Não adianta nada você ser campeão carioca, sendo que nas competições que importam mesmo ali, as competições nacionais, você ir mal. Em 2015 o Vasco foi campeão carioca e acabou rebaixado no Brasileirão. Em 2016, que o Vasco estava na Série B, foi campeão carioca e passou um sufoco danado para subir depois. Então, eu acho que o mais importante nesse momento, é claro, é a evolução do time, que parece que está acontecendo. Ontem ficou evidente que o Vasco precisa de alguns reforços ainda, né? Que o time precisa de mais algumas peças, o time ainda é um pouco frágil, mas parece que existe sim essa evolução. Não sei se vocês concordam comigo, você tem todo o direito de discordar, né? Comenta aí se você também vê essa evolução ou se você acha que não, que o time está muito mal. A sua opinião é muito importante. E o Vasco ainda tem a Taça Rio pela frente, né? Foi eliminado do Campeonato Carioca, mas do 5º ao 8º se classificam para a Taça Rio. O Vasco vai disputar a Taça Rio. A gente não sabe aí no planejamento se o Marcelo Cabo, o Alexandre Pássaro, a diretoria, se vai escalar um time alternativo, um time reserva, ou se vai com o time titular na Taça Rio. Acredito que o Vasco vai usar como teste ali, indo com um time alternativo, porque é apenas um torneio de consolação, né? Então não faz nem sentido o Vasco jogar com o time titular, mas vamos aí aguardar, né, um pronunciamento oficial nas próximas semanas aí, como o Vasco vai se comportar para a disputa da Taça Rio, mas antes ainda tem o Resende, né, a última rodada ali do Campeonato Carioca. Bom, e o Marcelo Cabo ontem falou sobre a eliminação, reclamou muito da arbitragem, né? Disse que reclamou de um pênalti não marcado a favor do Vasco da Gama, que poderia classificar o Vasco. Se mostrou, óbvio, chateado pela eliminação, mas falou também desse processo de evolução que o Vasco está vivendo. Confira. Primeiro, uma consternação muito grande, uma tristeza pela eliminação do Vasco. E além do mais, da forma que foi, né? Com uma interferência direta da arbitragem, né? Um pênalti claro ao nosso favor. Então,
o árbitro interferiu direto no resultado. Infelizmente, o jogo dessa importância, o jogo de classificação, colocaram um árbitro que está apenas fazendo seu 4º jogo na primeira divisão. Apitou seletiva e segunda divisão. E apitando Série D. Eu acho que o quadro de árbitro da Federação Carioca tem árbitros mais experientes para colocar num jogo aonde o árbitro interferiu direto no resultado e na eliminação do Vasco da Gama, que se ele desse o pênalti seria 3-2 o Vasco estaria na briga. Muita chateação, muita consternação, muita tristeza, porque o Vasco é um clube muito grande para ser eliminado aqui nesse momento do Carioca, mas é um planejamento que a gente sabia do risco que ia correr. Começamos 2 primeiros jogos com sub-20, com jogadores ainda de férias. Tivemos só 5 dias de preparação para entrar dentro da competição, e uma competição que você sabe que ela é muito disputada do Campeonato Carioca. Mas em formatação de elenco e evolução de elenco, eu fiquei muito satisfeito. Hoje a gente tem uma equipe base, uma equipe sólida, um plano de jogo definido, com as variações bem definidas. E agora é a gente replanejar a sequência. A gente vai agora, a partir da reapresentação, sentar, planejar o Vasco da Gama para essas 6 semanas que a gente vai ter de preparação para as 2 competições mais importantes do ano, que é a Copa do Brasil e com certeza a Série B. E o treinador também falou do planejamento, o planejamento aí para as competições nacionais, Série B e Copa do Brasil, como o Vasco está se preparando e como será esse período agora aí sem jogos, onde o Vasco vai poder se preparar ainda mais para as competições nacionais. Confira o que disse o Marcelo Cabo. O Vasco vem se preparando bem para essas 2 competições, Eu acho que a gente, apesar de toda a dificuldade de ter entrado na Copa do Brasil com 10 dias de trabalho, pegar 2 adversários muito fortes fora de casa, o Vasco foi muito bem. O Vasco passou da primeira fase, passou da segunda fase, está na terceira fase e se preparando também para essas 2 competições, que no nosso planejamento são as 2 competições mais importantes do ano para o Vasco. A Copa do Brasil, pelo que ela se tornou, e a Série B, que com certeza é a competição que a gente está se planejando, está trabalhando para que a gente possa entrar muito forte. E com certeza o Vasco vai entrar muito forte nessas 2 competições. Esse início de trabalho, o Vasco demonstrou que está trabalhando, está evoluindo, está se planejando para ser forte nas 2 competições que tem pela frente. E é isso, vida que segue. Vasco está eliminado aí do Campeonato Carioca, mas o que realmente interessa para a gente na temporada, é claro, é voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e o foco total tem que ser esse. Como eu disse, o time ainda precisa de alguns ajustes, o time ainda precisa de mais algumas peças, mais alguns reforços, mas eu vejo que está num caminho de evolução com o trabalho do Marcelo Cabo. E agora, mudando o assunto, vamos falar de outro tema importante, que é o tema reforços. E um atacante que estava aí, que ainda está no Bahia, pode pintar aí como reforço do Vasco da Gama. Informação aqui do Globoesporte.com, publicada ontem à noite. Segundo o Globoesporte.com, o atacante Daniel Cruz, que foi destaque no vice-campeonato do Bahia na Copa do Brasil Sub-20, onde o Vasco foi campeão, jogando contra o Bahia, e esse menino, Daniel Cruz, ali de 20 anos, fez uma baita de uma competição. O Vasco ali naquela época já tinha demonstrado interesse no jogador, mas o Bahia não liberou ali, a coisa acabou não evoluindo, mas agora o Daniel Cruz entrou em litígio lá com o Bahia, Ele tem contrato com o Bahia só até julho dessa temporada, até o mês 7, então já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Estava lá renovando com o Bahia, mas deu um problema lá entre Bahia e os seus empresários, e o jogador não vai renovar o contrato com o Bahia. E aí, segundo o Globoesporte.com, o Vasco voltou a conversar com o jogador e com o Bahia para poder fazer esse acordo, e trazer o Daniel Cruz para São Januário. E segundo ainda a matéria publicada pelo Globoesporte.com, as conversas com o Bahia estão acontecendo e o acordo pode estar próximo aí de ser fechado. E Daniel Cruz, atacante de 20 anos, atacante de lado de campo, que tem como aí principais características drible e velocidade, pode fechar com o Vasco da Gama. É um garoto que tem realmente muito potencial. Se o Vasco conseguir realmente fazer essa contratação, acho que é uma boa aposta, Um jogador jovem que foi destaque em categoria sub-20, acho que vai ser uma boa aposta caso realmente isso se concretize. A gente vai ficar de olho aqui e se concretizando ou tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. Tamo junto, um grande abraço aí para você, saudações vascaínas, deixa o like, se inscreva, até a próxima, tô indo nessa, fui!